Inscreva-se, seja um novo inscrito. Tá rolando a nossa dinâmica do Pix para você saber tudo direitinho. Fique com a gente que eu vou te explicar já já. Mas para início de conversa, inscreva-se você que acabou de chegar. Bora subir o like. Olha, gente, hoje nós vamos conversar sobre quem saiu por cima e quem saiu por baixo neste BBB 25. Porque a gente sabe que apesar de todos os participantes receberem a mesma oportunidade, nem todos conseguem sair por cima. Muita gente pensa que só participar do BBB já é motivo para mudar de vida. De fato, em algumas edições, praticamente todos os participantes viralizaram, rentabilizaram, fizeram publicidade, né? O BBB 20, o BBB 21, o BBB 22, acho que o 23 não foi lá aquelas coisas. O BBB 24 rendeu muito também, tanto que a gente vê Bia do Brás, né, trabalhando bastante, junto com o Gil do Vigor, que é do BBB 20. Então, assim, foi uma... Acho que assim, essa edição foi uma edição diferente, né? Talvez pela galera ter entrado em dupla, um acabou ofuscando o outro, mas poucas pessoas, na minha visão, saíram por cima. Claro que o BBB ainda não terminou, a gente ainda tem, né, mais pós aí por aí, mas fazendo uma análise, já que a gente tá na reta final do jogo, são poucos participantes que estão lá dentro. Eu, e não sozinha, junto com vocês e também com ele, meu amigo, meu parceiro, minha duplinha aqui no Link Podcast, Cairo Jardim, seja bem-vindo. Olá, Mônica Fonseca, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui com mais um conteúdo especial para você no meio deste feriadão. A grande dúvida é quem pode se dar melhor aqui fora, quem é que vai ter um pós-BBB mais feliz. Lógico que além do campeão ou da campeã, né? Que, claro, vai embolsar aí uma quantia muito grande em dinheiro, só que isso não necessariamente reflete no sucesso aqui fora. Quantos campeões de BBB que, né, até perderam tudo? Pois é, tem a Cida, por exemplo, que eu lembro que falou que tomou um golpe, tem o Domini ganhou o BBB e depois perdeu o dinheiro, assim como também tem exemplos de pessoas que não chegaram a conquistar o prêmio, mas que conseguiram fazer um pós onde faturaram muito mais. Gil do Vigor, por exemplo, é um grande exemplo disso. Não, e assim, nos BBBs passados, Sabrina Sato. Nossa! Cara, a Sabrina Sato, ela saiu de um anonimato pra ser uma das maiores apresentadoras do Brasil. Ai, Mônica, eu não gosto dela, não sei... Opinião. Eu acho que não tem ninguém que não goste da Sabrina. Ah, tem. Não, sempre tem quem não goste, assim, do... Como é que eu vou te falar? Assim, simpatia e carisma é o nome dela, né? A gata vem de carisma e vem de simpatia. Mas, às vezes, pra assumir um programa, pra assumir uma responsabilidade, é diferente, né? Sim. Ela apresentou aqui na Record durante muitos anos, agora tá como contratada da Globo. Grazi Massafera. Grazi Massafera, um excelente exemplo de sucesso. E aí a gente vai lembrar também, por exemplo, né? Além da Sabrina, da Grazi Massafera, a própria Juliette, um fenômeno nas redes sociais. Agora a gente tem também outros casos, né? Por exemplo, Projota, que entrou com uma carreira super consolidada na música. Carol Conká desapareceu depois do BBB. Que bom, né? Então o BBB ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, dependendo de como a pessoa utiliza o seu pós. O Davi Brito, um exemplo clássico de um BBB, né, que ganhou o programa, botou muito dinheiro no bolso, mas que ele próprio admite cometeu uma série de equívocos após o programa acabar, né, e que fez o pós dele não ser dos melhores, apesar do que atualmente ele tem conseguido até viralizar com um meme, né, fez propaganda recentemente, enfim, mas o pós conta muito no sucesso de um ex-BBB. E aí eu quero lembrar, Mônica, só antes de você trazer alguns nomes pra gente poder analisar desta edição, que, ó, 2 participantes, tá? Que passaram pelo jogo. A gente tem a Aline com mais de 2 milhões de seguidores. Já tá isso. A Aline já passou dos 2 milhões e 100 mil seguidores, já passou até mais. A Renata Saldanha, que tava chegando a 1 milhão de seguidores, né? Não sei se ela virou, mas tava quase chegando. A Eva Pacheco também. O Vinícius também. A Dona Vilma, que tinha quase 500 mil seguidores. Vitória Estrada, que já era artista, saiu, ou melhor, né?
tem ali, né? Tô falando só de seguidores, tá, gente? Cerca de 3,5 milhões. O Mike, cerca de 500 mil. Camila, quase 400 mil. Guilherme também quase 1 milhão. Diego Hipólito, mais de 1 milhão. Então, assim, só para citar alguns dos que são famosos, mas também dos que eram pipoca, tá? O que será que pode fazer um pós-BBB render? E vamos analisar os participantes que lá estiveram. Quem é que teve um pós bom e um pós ruim, dentre alguns que já saíram, Mônica? Então, vamos começar pelo começo, né? Vamos falar É sempre o melhor, né? É sempre o melhor. O casal Cripto, vocês lembram dele? Deles, né? É o casal, né? Dele, então. Gabizinha, se tu conseguir achar pra mim, vou te mandar aqui o nosso roteiro. O casal Cripto, a Arleane e o Marcelo. Os dois sumiram e, assim, esses não tem como a gente dizer que tiveram um pós-BBB positivo. Eu lembro que o Marcelo até tentou, né, falar, o jogo tá parado, não sei o quê, bababá, mas assim, sumiram, e eu não sei nem se isso foi estratégico por causa das questões que envolviam antes do BBB. Pra quem não sabe, o Marcelo foi acusado, né, por muitos de encabeçar um esquema de pirâmides financeiras, teria desviado lá cifras milionárias, né? Muita gente reclamou, inclusive alguns estiveram aqui no nosso chat. Cairo, eu sou de Manaus, participei das reuniões, quase deixei meu dinheiro com essa empresa que ele representava e tudo mais. Então, assim, um péssimo pós, né? Agora, o que a Mônica relembrou foi a polêmica de querer encostar no bumbum da Graciane, né? Homem, já é esquisito um homem querer tocar na bunda de uma mulher que nem é mulher dele, né? Não é nem que é esquisito, né? Em muitos casos é assédio ou outras coisas mais. No caso da mulher pedir pra Graciane deixar o marido tocar e o cara já vem com aquela cara de babão. Ei, vou encostar, como se fosse um bem público ali, que qualquer um pode tocar. Graças a Deus, primeiro a Graciane não deixou, e segundo, eles próprios viram a vergonha que era isso. Porque, cara, isso é intimidade. O corpo é uma coisa íntima de cada um, né? Deixaram ali como se fosse um pedaço de carne mesmo, né? Um pedaço de carne. Objetificaram a Graciane como se fosse um objeto, como se fosse pegar uma garrafa. E ele falava o tempo inteiro isso lá dentro. Pessoal que assina a plataforma adulta dela, pode assinar que eu tô vendo ao vivo, o conteúdo é bom. Nossa, é umas coisas ridículas, né? Que ainda tem até hoje, infelizmente. Que depois, assim, e quem assiste as nossas lives sabe, o Caio e a Mônica são todos menos lacradores. Tem uma coisa que a gente não é da lacração. Mas tem coisa que é extremamente machista, né? Você objetificar uma mulher, o bom é respeitar, né? Respeitar todos, seja sua amiga, seja sua esposa, seja uma pessoa que você nem conhece direito, como era o caso deles com a Graciane. E sabe que eu acho que eu não gosto da Graciane. Se queimaram por pouco. Foi. Porque se não fosse isso, ela não era uma pessoa que causava. E ele demonstrava ali vários comportamentos machistas com ela. Uhum. Ela falou, por exemplo, que queria cortar o cabelo e que não cortava por causa dele. Sim. Que gostava de usar roupas mais largas, mas que ele preferia que ela usasse roupas mais justas e mais curtas. Então, assim, daqui a pouco, se ela tivesse entrado sozinha... Teria sido melhor. Teria sido melhor pra ela do que ter entrado com o marido. Power couple? Não. Seria um bom casal, hein? Casal polêmico. Não. Olha, eu vou te falar, né, rapaz? Seria um casal eu polêmico. acho que esse elenco do BBB não merece ser aproveitado em nenhum reality. Mas e aí se explica o motivo deles não terem feito sucesso pós-BBB. Porque qual marca vai querer se aliar a um cara desses? Isso que eu ia te perguntar. Qual marca vai querer se aliar a um participante desse, né? Sair na primeira semana já não é fácil, mas você citou o exemplo da Kerline que tá aí até hoje. Né? Agora, que marca vai se interessar? Qual conteúdo? Talvez uma casa de swing. Motel. Sex shop. Né? Relacionamento aberto, né? Uma casa, um sex shop, alguma coisa assim, porque se a mulher pede pra outra mulher deixar, deixa eu fico imaginando isso lá em casa. Nunca ia acontecer. Como é que é? Nunca ia acontecer. Explique de certo sobre. Não. Com introdução, desenvolvimento e conclusão, 30 linhas. Não, que eu digo assim, você faria isso? Não.
Então não preciso nem imaginar lá em casa. Não, eu fico imaginando. Tipo assim, enfim, sem noção completo, e isso explica esse pós que não existiu. Cara, e que eu não tenho a menor ideia mas onde eles assim, estão. ó, pra você ver como a gente às vezes é alienado, né? A gente olha um casal e pensa que todo casal é que nem nós. Sim. Não nós. Mas, tipo assim, é que nem a gente leva o nosso relacionamento, Claro. né? Então, assim, que a mulher, ela é respeitada, que o cara respeita ela, que ela respeita o cara. Mas olha como tem dinâmicas de casais que são muito diferentes e que pra eles é completamente normal. O Brasil ficou chocado, mas ela tava de boa. Tá. Entendeu? Eu fiquei chocada, mas ela tava de boa com o Ela marido já achou dela o anel tocando. dela? Isso é uma pergunta dúbia? É porque ela perdeu o anel lá no BBB. Aliança. Colom... Ah! Ufa! Pô, Que Semana que Santa, cabeça- né? O Cairo que vem contando que a cabecinha mulher perdeu o anel. poluída. É que eu tô pensando assim, eu tava lá, Mike, Renata, Que Edredom. cabecinha poluída. Aí do nada, pá! Fulana perdeu o anel. Eu pensei, caraca, perdi essa. Tomei um spoiler. Meu Deus, Mônica Afonso. Aliança. Ah, aliança! Como diz Mônica, Arleane perdeu a aliança. E será que já achou? Fica aí a dúvida, você pode responder no nosso chat. Quem mais que a gente vai analisar? Quem mais? Falando em Semana Santa, tu já comprou meu ovo de Páscoa? Peraí. Mas eu tenho que dar tudo pra essa mulher? Ué, Alguém já avisou pra ela que essa é uma responsabilidade do noivo dela e não a minha? Essa Ai, que culpa, machista. graças a Deus, eu nunca... que machista. Não, pô. Por Peraí, quê? pô. Porque não pode presentear uma amiga? Pode. Só pode presentear se tiver um Mas relacionamento? não, mas tudo sou eu. É pagar açaí, é aliança, é presente de aniversário, é bolo surpresa, Gabi. Bolo surpresa. Tem que investir nessa amizade, Tem Caio. que investir. Só que você é cara, Mônica. Você que Então, eu não eu ia tenho te dinheiro pra falar isso que eu tudo. quero um ovo Ah. da Cacau Show, Ai, meu Deus. que é de pistache. Essa é uma indireta pra ver se eu me toco e compro? Não, só uma dica. Mas- Tem na Copenhagen também. Porra, mais cara ainda? Que isso, gente. Ô, Gabizinha, a Se o- próxima aposta eu já sei o que eu vou Se apostar. o ovo de Páscoa da garota tá 139, imagina o ovo da Copenhagen, E Gabi. eu não mereço? Eu não sei nem falar Copenhagen. Ué, falou. Copenhagen. E eu não mereço? Não, mas tu merece tudo de melhor no Viu? mundo. Então me ajuda aí, Agora, colega. merecer Curega, é que nem diz diferente. a Márcia Fu. Me ajuda aí, Curega. Olha, quem mais saiu... Eu tô muito ferrado mesmo, Gabi, porque agora essas cobranças são em casa e fora. É presente, é ovo, é tudo. E somos mulheres caras, né, Nayara? Outro dia, eu não ganho açaí, eu vi lá em Ganha casa. sim, eu te dei um... Lá em casa eu não ganho um açaí. frappé. Ah, é? O que é isso, Caio? Então tem que levar açaí, cara. Ué. Ah, Vamos para o pai. BBB, quem mais saiu por Do baixo? meio ela me mete essa do ovo de Páscoa. Ué, Semana Santa aqui no Chora Tu não vai manda, né? comprar um ovo pra mim? Já comprei. Olha como ela é. Então mostra. Como que eu vou mostrar? Ué, prova. Provo Prova? na próxima live. A próxima live dá tempo muito bem de você sair, comprar um ovo e falar que comprou. Como é que eu vou provar agora, querido? Vai pro BBB mesmo. Bota aí no chat. Vocês acham que, Mônica, você que está merecendo um ovo de Páscoa? Da Sim. Copenhagen de pistache. Tu não me vem com aquele que é gostinho de sabão, que a gente parte do do... 390 reais. Manja o aquele ovo. chocolatinho, Gabi, que você coloca na boca e ele fica deslizando na boca de um lado pro outro, assim, ó. Não derrete. Juntou 3 coisas cara no Brasil hoje: ovo, chocolate e Copenhague. Então você tá maravilhoso. É o ovo de Higienópolis. Só quem mora lá que tá tendo condição de comprar. Vamos falar sobre quem saiu por baixo do BBB. Todo mundo? O Rodrigo Dourado. Olha aí. Isso aí. Não, o Rodrigo ainda tá trabalhando lá, né? Mas vamos falar quem já saiu. Tamires. Tamires saiu por baixo ou saiu por cima, Cairo? Tamires e Camila, posso emendar as duas no mesmo balaio? Pode. As duas saíram por baixo, só que, ao contrário, por exemplo, do Marcelo e da Arliane, o pós delas até que tá melhor, principalmente da Camila. A Camila, ela saiu com 94% dos votos, né? E aí, A maior obviamente, rejeição da edição, né? maior Até rejeição da edição. Só que é aquilo que eu falo, Mônica, soube se reinventar. Você tem 2 formas de sair de um programa quando você tá meio que cancelado. Você pode ficar dando murro em ponta de faca,
querer brigar com o mundo, Explicar, justificar os erros, né? justificar, e aí bota a culpa nos comentaristas. Aliás, os comentaristas de YouTube. Eu vou falar, as minhas costas estão desse tamanho, gente. Isso que eu nem treinei, porque o que tá caindo nas minhas costas aqui, vou te falar, né? Olha, eu nem treinei, mas eu tô com as costas largas. É tudo nas costas da Mônica. E do Cairo também, né? Que o Cairo, gente, ele levantou aí uma grande polêmica, né, recentemente. Se você não viu, você deve ter visto, sobre a máfia dos CPFs. O Cairo, ele fez uma investigação a respeito das votações, né? Foi o primeiro a se tocar que o número de votos por CPF estava maior do que o número de votos por torcida, né? Maior não, mas eu digo assim, na comparação não fazia muito sentido a pessoa votar uma vez só por CPF e não votar no voto de torcida, né? E isso causou aí uma disparidade nos votos, inclusive eu acredito que como é que eu posso dizer? Um despertar das torcidas também que se atentaram a esse número de CPFs, né, Cairo? Verdade, verdade. E aí eu vou te falar uma coisa. Além das nossas denúncias, máfias de CPF, a gente tá tendo que lidar com muito ex-participante de reality, né? Da Fazenda ou parente de participante do BBB. Porque a galera vai lá, faz besteira dentro do reality e aí o povo aqui fora vai lá e bota a culpa nos comentaristas. Tem um slogan, aliás, há muito tempo no meu canal que eu boto que é tudo culpa do Cairo. Verdade. Já fiz até caneca, camisa, porque o povo não aprende a assumir os próprios erros. Mas você tem duas formas, ô Mônica, de encarar um cancelamento num reality. Você pode continuar dando murro em ponta de faca. Vem alguns exemplos claros, inclusive, na minha cabeça da Fazenda, do povo que sai. Ah, mas os comentaristas, mas o povo, mas o público não sabe votar. Quando a própria pessoa fez muita besteira lá e não cativou a galera suficiente para ganhar o programa. E você pode aprender com os erros e se reinventar. Essa é a minha opinião sobre a Camila. A Camila, que foi a maior rejeição disparada desse BBB, saiu, colocou as sandálias da humildade, admitiu alguns dos próprios erros e nem sequer tocou mais no assunto. Só é vista fazendo as tranças da Aline ou de outras pessoas. Ela é uma transista de mão cheia, admitiu que precisa continuar trabalhando, pagar a conta do próprio filho, pagar as contas de casa, né? Porque é uma mãe guerreira, etc. Então, assim, eu admiro demais. Eu admiro demais. E aí, durante o final de semana, eu tava pensando nisso. Sobre as pessoas que saem, né, e que acabam aproveitando a oportunidade, mesmo aquelas que saem canceladas, para poder aprender, para poder se reinventar. E não aquelas que saem cuspindo no prato que comeu. Acontece muito. Às vezes as pessoas não têm competência e quando são demitidas ou quando são excluídas de um projeto, sai cuspindo no prato que comeu. Ah, esse BBB, a edição. Quantas vezes você já viu reality que o povo sai cancelado? Ah, a culpa é da edição, a culpa é do Carelli, a culpa é do Boninho, a culpa é do Golden. Sendo que a pessoa fez besteira. Então, assim, a Camila me lembra muito o caso da Patrícia Leite, me lembra muito o caso do Dr. G, que hoje é conhecido como o endocrinologista das estrelas, né? Dr. G, na época, saiu com 92% de rejeição do BBB, e aí aqui fora se reinventou na carreira dele, tá tudo ótimo. E assim, tem exemplos das pessoas que continuam fazendo besteira, mas também tem aquelas que conseguem se reinventar. Eu acho que a Camila, por exemplo, tem um pós até melhor do que de pessoas que estavam lá dentro e que não saíram com tanta rejeição como ela. Bom, vamos para os próximos participantes. Concordo com tudo que o Cairo falou em relação a Camila. Agora, outro participante que saiu e que poderia ter usado muito melhor essa vitrine e não usou, foi o Gabriel, que entrou como dupla do Mike, né? O Mike segue no jogo, tá indo inclusive para uma final, né, aí. E o Gabriel, gente, pô, o Mike conseguiu ser líder 5 vezes, ainda deu, né, um apartamento pro Gabriel. E o Gabriel poderia estar com ele, né, nessa reta final de programa, nessa reta final de BBB. Só que é um cara que não soube aproveitar a oportunidade de estar nessa vitrine e parece que, assim, continua sendo o mesmo cara antes do BBB. Sim. Né? É uma preguiça para trabalhar, para fazer publi, para se reinventar. De fato, assim, eu fico até impressionada do tanto que as pessoas esperam que as coisas aconteçam sozinhas. Não basta eu entrar no BBB e as portas se abrirão e o dinheiro vai cair na conta e eu não preciso fazer absolutamente nada. Porque se eu consigo me lembrar do Gabriel fazendo alguma coisa, é isso aí. Deitado na cama com esse fundo azul falando mal do Diego.
A melhor coisa que aconteceu pro Gabriel foi o Mike ter ganho um apartamento pra ele. Ele entrou no BBB, não fez esforço nenhum. O Mike ficou na prova de resistência, que o Mike é muito bom de prova de resistência, e o cara acabou levando um apartamento e sendo eliminado sem fazer nada. E aqui fora também continua sem fazer nada. O Gabriel eu não tenho nem muito o que falar, porque a gente não acompanha, não conhece. Não, sumiu, voltou pro mesmo lugar de onde ele tava. Voltou pra toca. Voltou pra toca e vida que segue. Agora, quem não voltou pra toca e tá toda hora destilando um veneninho, Conheço vários. Do ex-BBBs, né? Aqui é só ex-BBB, né? Senão a lista tá longa. Tá bastante. é só ex-BBB. Inclusive eu vou me encaixar nessa lista aí, que eu adoro soltar um veneninho com gente cobra. Mas eu vou pra lista do BBB. A lista do BBB. Porque se a gente for de gente que não faz sucesso também, que solta sabe veneninho... O que acontece? É que a gente nós dois somos cobras reativas. A gente não mexe com ninguém, a gente é quietinho na nossa. Cara, se tem uma coisa que eu não faço é mexer com ninguém. Real. E assim, quem quiser, com quem eu mexo, eu sei até onde eu mexo. Sim. E assim, mas querer mexer comigo, revirar o meu passado, sabia? O bom é que eu não tenho rabo preso, né? Todos os lugares que eu trabalhei sempre saí muito bem. Né? Todos os meus colegas sempre tratei muito bem. Então a pessoa ficou sem... Sumiu também. A pessoa, quando vai buscar qualquer coisa de quem é honesto e trabalha direito, não acha né? nada, né? Mas não pode olhar pro próprio umbigo. E quem lá no BBB não pode olhar para o próprio umbigo, que tá sujo, igual como é que é o nome do lugar que os porcos ficam? Um chiqueiro. Um chiqueiro. E eu ia falar um porqueiro. Um porqueiro. Quem é que no BBB não pode olhar pro próprio umbigo porque tá sujo igual um chiqueiro? Giovana, né? Giovana. A irmã da Graciane Barbosa, que sumiu, assim, ela tenta fazer essa It Girl, sabe? Sim. Sou a garota do momento e, né, tô na crista da onda, só que publicidade também não tem pingado muito. Não teve aí um pós-BBB de milhões, mas assim, ela recebeu um bom cachê para participar do BBB, né? Recebeu aí seus 200 mil reais para ser uma participante do BBB. Isso para ela acho que já tá, né, de bom tamanho. Mas também uma menina jovem, bonita, e que não entrou para jogar. Não entrou pra ser jogadora. Falar em Giovana. E eu acho que ela poderia ter ido mais longe também no jogo, viu? Se ela tivesse se empenhado em querer fazer uma estratégia. Até aquela relação com o Mike, eu achei fraca. Nossa, que elenco ruim, né? Foi ruim, foi fraco. Olha as pessoas que a gente tá falando. Marcela Arliane, Gabriel, Giovana. Olha, a gente tá falando de quem saiu. De e quem assim, saiu no resgatei começo, lá atrás, né? Justamente pra gente relembrar o quão fraco foi esse elenco. A única vez que eu vi a Giovana aparecendo foi quando ela puxou a pauta racial, dizendo que o povo tava batendo demais na Camila e na Tamires pela cor de pele delas. Que não era o caso, apesar de eu saber e também ter falado, antes mesmo do BBB começar, que pessoas negras acabam invariavelmente sendo muito mais criticadas dentro de um reality. Mas se fosse falar de alguém, poderia falar até do Diogo. Porque o Diogo também acabou sofrendo várias acusações super graves, né, quando tava lá dentro, que outros homens fizeram a mesma coisa, ou até pior do que eles dentro do programa e não sofreram nem um terço do hate deles, né? Aliás, se for falar em hate, também outra bola que eu levantei, que depois eu vi a galera até copiando aí na internet, que eu disse, né, que a Renata sofri um hate desproporcional. Não, quem copia algo na internet sou eu. Tem mais alguém copiando? Não, eu vou comprar uma máquina de Xerox só pra fazer cópia. Todo mundo é criativo na internet. E aí, a Renata, mas por exemplo, estão dando as tuas opiniões? Como se fosse da própria pessoa? Acontece. Mentira. Acontece. Já aconteceu várias vezes no Twitter, então, olha, o povo, sem criatividade, mas vou falar uma coisa. Não tem problema não. O povo só copia o que é bom e é o seguinte, tá? A Giovana, a gente falava, só apareceu talvez levantando algumas pautas raciais, mas também nada demais, né? Um pós aí sem brilho, como de muita gente que saiu desse BBB. Sabe o que eu lembrei da Giovana? Quando ela levantou a pauta de que o Diogo só estava com a Aline pela Aline ter uma grande representatividade afro. Verdade. E sabe que... E que, na verdade, o Diogo queria era ficar com a Renata. Foi. E lembra que ela levou isso pra Aline? E ali começou os ciúmes? E ali começou a treta. Verdade. Porque ele só não ficou com a Renata, que a Renata, né... Aí eu me lembro dela conversando com a Graciane, assim, bem
não falando com todas as letras, mas Aham. assim, Graça, entende, né? Entre Renata e Aline. Aline é representatividade. Sim. Aline não sei o quê, como se fosse assim, ele lacra muito com a Aline e com a Renata, não. E aí eu pego uma coisa da Giovana que eu lembrei também. Ela falando com o Mike, quando eles ainda estavam flertando, que ela tinha 3 anos sem ficar com ninguém sério. E o namorado, o ex-namorado, foi pras redes sociais. Você lembra disso? Que lembro? Foi Ele falar falando, assim, ué, como "Quê? assim? Que papo é Como esse? assim? A gente terminou ano passado. Que 3 anos? Essa garota maluca? Aí eu falei, gente, ela é filha ela Criada diz que é com Belo, né, meu filho? Não filha, né? Cria de Bela e Filha Graciane de Barbosa. Bela e Graciane. Dá pra confiar muito, mano? Não dá. Não dá. Assim, 100%? Não, Não. 100% não dá, né? Ela mudou a cara pra não mudar a versão das coisas. O que que custa, né? Falar e mudou a cara, ela Comprou a ficou... skin da Bela Campos, E né? a Bela Campos, hein? Na novela Vale Tudo. Tá linda, tá maravilhosa. Mas tem gente criticando bastante, você viu? Mas o que o povo não critica também, Qualquer né? coisa, né? qualquer Eu não coisa, assisto a novela, eu nem sei se é boa ou se é ruim, mas... Eu assisti pouco, assim, mas é que assim, você quer comparar uma atuação da Bela Campos com a atuação de Glória Pires? Aí também, né? Agora, e o Cauã Raymond? O povo tá elogiando o corpo dele, né? Falando, o Cauã tá super malhado, mas falaram que se apertar a cara dele, espremer, sai ácido hialurônico. Hialurônico. E lá... como é que é? Hialurônico. 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 Eu Ô, entendo porque faço maldade. uso, né? Eu tenho que fazer um ácido hialurônico? Não, O que tu você já acha? nasceu preenchido já, querido. Já tá me nasceu zoando. com os beição. Eu não, meus beijos Ah, eu ácido compro. hialurônico é só aqui? Não, você preenche olheira, Ah, mas isso eu precisava mesmo. você preenche, faz aqui, ó, levanta aqui, bota aqui também. Tu fez nas suas bochechas ácido hialurônico? Tu acha que precisa eu fazer? Não. Esse tanto de bochecha que eu tenho. Amigo, o que tu tem de beijo, eu tenho de bochecha. Não precisa. Agora, assim, ó, meu lábio, o de baixo é a meu. Dupla, tinha a dupla O de Claudinha e cima eu tenho bochecha, que tem a comprar. dupla beicinho e bochecha aqui no link. Boa. Beicinho e bochecha. Aê, bochecha e beicinho também pode ser. Meu Que Deus. bosta. Ô, saudoso Você que não tá Claudinha, inscrito mano. ainda, inscreva-se aqui no canal. Olha que conteúdo maravilhoso. Maravilhoso. Você não pode perder. É como se nós estivéssemos na sala da sua casa. Como se você estivesse na nossa sala. E acredite, os mesmos papos que a gente bate aqui no on, a gente bate no off também. É a Essa mesma bobeira. coisa, é a mesma coisa. Além do mais, quem você acha que também saiu por baixo nesse BBB? Daniela Hipólito, saiu por cima ou saiu por baixo? Então, né, eu vi a entrevista da Fátima da Mind, né, a CEO da Mind, que é uma das maiores agências de marketing do Brasil, dizendo que a Dani ia fazer sucesso aqui fora. E aí eu lembrei, né, que a própria Dani, quando ainda estava no programa, disse que o sonho dela era ser apresentadora do Globo Esporte. E aí eu fiquei pensando assim, aqui que você tá rindo, Gabi? Gabi só soltou... Você não confia na Dani, apresentadora do Globo Esporte? Não. Olá, pessoal! Meu coraçãozinho olímpico vai trazer pra vocês hoje como foi o jogo Corinthians e Palmeiras. Briga de torcidas é separada pela polícia militar. Eu dou uma notícia dessa sendo sempre muito fofa, porque minha mãe me ensinou a ter um coração olímpico, como diz Mônica Fonseca. Ó, eu quero ver a Dani Hipólito aqui fora, ela vendo os vídeos da Mônica. Sabe como é que a Dani Hipólito tá vendo os vídeos da Mônica, né? O Fábio tá mostrando tudo pra ela e ela tá assim... Mas eu não tenho raiva dessa apresentadora. O bom porque é que eu ela tenho não vai ter raiva, um coraçãozinho olímpico. Aí o Fábio, Dani, mas ela falou que você não toma banho, que se o cabelo é encebado, imagina a Chewbacca. Aí ela, oh meu Deus. Aí ela, mas isso é uma questão muito pessoal, que a minha mãe não deixou eu rebater. Ô Dani, ó, um beijo pra... A Mônica Fonseca é maldosa, tá? Mas Você eu sou é limpa. limpinha assim. Mas eu sou cheirosa. Como é que você sabe que a Dani não é cheirosa? Ela tava limpinha lá no programa do Multishow. Fazendo dancinhas, só love, só love. A bailarina nata, né? Porque também, se ela não soubesse dançar, né? Sendo te mandei, tu esposa não viu, não? de professor de dança. O Edith que fizeram Pelo dela. amor de Tu Deus. não vê, né, cara? Eu vi, cara. Ela não vê. Eu vi Teve ela uma dançando. briga dessa lá no BBB da Aline com o Vinícius. A Aline falou, pô, eu te mandei o Rios e tal, não sei o quê. Aí o Vinícius é mesmo, é. A Aline, tu não vê os rios que eu te mando, né? Eu vi ela dançando, O né? Edith é maravilhoso. Dançando não, mas assim, achando que tava dançando, né? E pior que ela super... Arrasou. Só vendo, gente. Só assistindo o edit dela dançando.
Mas aqui fora, o seu coração já amoleceu? Ela é uma menina do bem. Já, porque eu queria que ela saísse, então agora que ela saiu, tá Tu não tudo tem certo. raiva dela? Não. Quer dizer, tive. Ela que deveria ter. Eu tive raiva porque ela fez eu perder o meu tempo assistindo o BBB, É. assistindo aquela preguiça dela toda, com aqueles cabelinhos arrepiados. Não se prestava nem pra passar uma maquiagem na cara pra gente ficar olhando pra cara dela. Tu tá num programa de televisão 24 horas por dia, na TV Globo. Né? Você não tá com todo respeito, na TV Cultura. Você tá na TV Globo, tá todo mundo vendo. Uhum. Tem Globoplay, 24 horas. Tem programa ao vivo. Tinha apartamento rolando. Brinde, apartamento. O que você tem que fazer? Ser líder. Olha que coisa gostosa. Não era você tinha que comer 30 baratas pra Sim. ganhar um apartamento. Você tinha que ser líder. Você ia pro VIP. Eu não quero ser líder porque eu não quero ter que indicar alguém para o paredão, sabe? Ah, pela preguiça até de falar. Quem que você acha que é a pessoa que mais se cuida, mais vaidosa do BBB? Já que você acha a Dani mais porquinha? Ah, acho que se cuida. É, vaidosa, que gosta de um creme, um Victoria's Secret, uma maquiagem, que tá sempre limpinha. Ou limpinho pode ser um homem também, né? Ninguém? Nada? Cara, a Renata é a pessoa que eu mais vejo tomar banho. Talvez, será que é por isso que eu gosto dela? Eita. Agora com o Mike, então, ó, a gata tá banho e banho, né? Banho, banhosa toda hora. Renata, então, pra você. Vai pra baixo do edredom e corre pro banho. Corre. Oh, meu Ei, Deus. porque fica cheiro, né? Bom, vamos falar do pós, né? Dos ex-BBBs, o Diogo. Falar do Diogo, como é que foi o pós-BBB O dele? Diogo, eu acho que ele saiu por cima. Eu acho que ele não saiu com uma imagem arranhada. Tentaram. Embora tentaram e muito. Só que é aquela coisa, né? Tentaram catar ali passado dele, Sim. passado de ex, né? Botaram ele, pintaram ele como um cara tóxico, como um cara machista, né? Foram pra cima das ex-namoradas. A Cissa Guimarães, inclusive, falou Sim. que ele era um cavalheiro, que o que ele estava sendo no BBB, ele era aqui fora também. Então, assim, chega um ponto que você não tem mais onde atacar. É que nem com a gente. É porque... Tipo, você começa a atacar e dizer assim, ela é muito bonita, ó. É. Ó, tu acha que isso me ofende, meu filho? Ah, ele tirou a barba e ficou não sei o quê. É. É o que sobra. Então, assim, aí o que sobra? Pra Atacar ralé. a aparência, né, dele. Por último, já estavam falando da barba, tirou a barba por isso, tirou Ah, a não. barba Quando a por pessoa vai falar de alguém, fala da aparência, é porque ela é uma sem argumento nenhum. não tem onde atacar. E é mais uma inveja, né, às vezes, né? Quando a pessoa fala da aparência, é porque às vezes a pessoa olha pro espelho e fala assim, nossa, eu sou tão feio assim. E aí vê uma pessoa bonita, se incomoda demais, né? Pessoas que se incomodam com gente bonita tem problema. Não, e pô, Se você for uma vai pessoa falar do bonita, Diogo. mala- Pô, o Diogo é um cara bonito, Não, tô nem cara. falando Um do cara Diogo, não, presença. falando no geral, né? Porque assim, quando você não tem o que falar de alguém, você tem, pra se satisfazer, pra seu ego, né, se elevar, você tem que falar. E aí você não tem o que falar, você vai lá e ataca a aparência. Só que, tipo assim, é coisa de gente que não... né, geralmente feia, geralmente, e geralmente que não se aceita. Aí tu olha, né, a cara da pessoa, pensar, A o Brad skin, Pitt falando, a né? skin. Tá todo torto lá, às vezes assim, ó. Porra, também, né? E aí é o seguinte, falar do Diogo é uma situação que acontece com o Diogo e que tem acontecido cada vez mais nas redes sociais, tá? Uma coisa que eu não deixo de falar, que poucas pessoas falam, mas existe hoje uma questão que me incomoda, que são as empresas, né, as empresas de marketing digital, que muitas delas são donas de páginas, né, ou são donas das páginas, ou fazem a área comercial dessas páginas, ganham dinheiro junto com as páginas de fofoca, e que geralmente também assessoram participantes de reality. E essas empresas, toda vez que você vê um participante sendo massacrado, não faz parte do quadro de assessorados dessas empresas. Então, assim, hoje tem uma coisa muito chata nas redes sociais e que vale pro Diogo, assim como vale para outros realities, né? A gente pode falar do Arthur Aguiar, pode falar do Davi Brito, pode falar de várias pessoas que, independente se o pós é bom ou não, tem uma manipulação de massa que a galera bota as páginas pra acabar com a vida e gerar hate das pessoas. Exemplo. O Diogo foi chamado de abusador e agressivo dentro do BBB. O Gêmeo gritou ali com um monte de mulher, gritou com o homem, o Vinícius gritou com a Aline, Guilherme gritou com a Eva. Olha o que o João Gabriel falou, de novo, sobre pensar com a cabeça de baixo.
várias falas machistas. O Vinícius chamou as meninas de pomba suja, que pode ser interpretado como prostituta em vários lugares. O Guilherme, quando brigou com a Eva, foi pra cima dela e não sofreram nem 1/3 do hate que o Diogo sofreu. É a mesma coisa que eu falo da Renata. A Renata, qualquer coisa que ela faz, e aí o povo não tem o que criticar, fala, mas ela tem voz de gralha, mas ela é isso. Só que aí começam a descambar pra uma coisa, né, até sexual, alisadora de machos e etc. Então, assim, é triste a gente ter que ficar o dia inteiro nas nossas lives, no nosso conteúdo, tentando fazer justiça, de fazer a galera enxergar que cada um tem o direito de gostar de quem quiser, de defender quem quiser. Não é porque você segue tais páginas que você tem obrigação de ter a mesma opinião que essas páginas. Até porque muitas das páginas têm interesses comerciais por trás para valorizar ou desvalorizar participantes. Quer um exemplo disso? A Aline. Eu ia falar dela agora. Então já vou emendar. As mesmas páginas que acabavam com a raça da Aline até a metade do BBB, que colocavam ela como uma mulher burra, porque ela tava num relacionamento com o Diogo. Oi, só a gente defendia a Aline nessa época. E as pessoas comparavam a Aline com participantes que já saíram de outras edições, que saíram cancelados, como a Paulinha, como até... Carla Dias. A Carla Dias. A Marcela Gauai. Marcela McGo, entre McGo. outras. Chique. Porque as páginas detestavam a Aline. Mas bastou o Diogo sair para essas páginas começarem a babar ovo da Aline. Ao contrário da gente aqui, que éramos os únicos a defender a Aline, mas depois começamos a achar a Aline um pouco soberba no programa, porque ela e o Vinícius estavam se achando, que era uma opinião nossa. O pós da Aline, maravilhoso, por quê? Porque ela agrada os globais, ela agrada algumas agências de marketing. Não, e outra, E as ela páginas? fala muito bem. Sim. O jogo pode ter sido uma M, tá? Eu acho que ela foi soberba demais em vários pontos ali e acabou cativando uma antipatia do público, né? Mas assim, não de todo, né? Mas ela é muito carismática, ela é uma pessoa sorridente, expansiva, fala muito bem, é muito bonita. Sim. Porém, né, não serviu aí, os atributos não serviram pra ganhar o BBB, mas pro pós-BBB eu acho que ela vai ter o melhor pós de toda a edição. Sim. De todo o elenco, eu acredito que a Aline Patriarca tenha o melhor pós de todo o reality. o melhor- Inclusive de quem for ganhar, porque nessa reta final, tirando Vitória Estrada, eu não sei se... O melhor pós, principalmente dentre a bolha que ela tá inserida. A bolha dos artistas, a bolha global, a bolha das páginas, né? Que a gente sabe que é um público muito específico. Agora, você vê, por exemplo, a Eva, que já saiu. A Eva, ela tem potencial para ter um pós maravilhoso dentro do nicho dela. Só que ela vai ter dificuldades porque as próprias agências de marketing que cuidam dos participantes, talvez por não serem ligados ao lado dela, já estavam colocando ela para baixo. E as páginas também, que pegaram muito no pé. Então, assim, existe um grande coluio aqui fora que é: ou tu faz parte da patota, ou você tem que correr atrás do seu, sabe? Eu, Cairo, sempre corri atrás do meu. Eu, dando um exemplo, né, de alguém que participou de um reality e fez Mas do não limão caiu no limonada. teu colo, né? Nada Ninguém caiu veio no meu bater na colo. tua porta e dizer assim, ô Nunca. Cairo, toma aqui 50 mil, faz um Jamais. negocinho pra mim. Não cai, gente. Tem que correr atrás. Mas olha, é isso. A oportunidade é dada para todos os participantes, mas nem todo mundo sabe aproveitar da melhor forma. Alguns tiveram, né, um pós-reality melhor do que outros. E é claro que o jogo ainda continua e a gente vai falar mais sobre nos próximos vídeos aqui no Link Podcast. Então você que ainda não está inscrito, inscreva-se, fique ligado nas redes sociais do Link, @Link Podcast Oficial no Instagram para você ver vários cortes nossos feitos aqui durante as lives. E claro, nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram, @MônicaFonsecaTV, Instagram, YouTube, em todas as redes sociais e as redes sociais do Cairo Jardim. Corta pro Cairo, Gabizinha. Cairo Jardim, @Cairo Jardim, para você acompanhar todo o trabalho desse incrível jornalista que faz denúncia, fala mesmo. E ó, se tem alguém que tem culpa, é tudo culpa do Cairo. Tá virando carioca também? Um pouquinho, é? Tá convivendo tanto Convivência, comigo, né? Mas também eu falo contigo 10 horas por dia. Mas nem eu tenho tanto sotaque de carioca mais, né? Meu sotaque já foi embora, né, Gabi? Tanto tempo fora do Rio, ainda tem... Vai nada.
Ele acha que não tem. Não, mas o meu sotaque era Às bem vezes maior. fica numa chiadeira aqui. Uma Que chiadeira. vou te contar. Gente, beijo muito especial. Até mais. Fique ligadinho, ative as notificações. Inscreva-se aqui no meu, no seu, no nosso Link Podcast. Tchau.